Flávia, como eu já anunciei aqui, ele já deu o bom dia no Jornal da Manhã, no finalzinho do Jornal da Manhã, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Jovem Pan News, no Pan News Ribeirão, o professor Cláudio Romualdo, que é o nosso novo secretário da Cidadania, Pessoa com Deficiência e Inclusão Social. O nome é comprido e a importância dessa secretaria vem na mesma proporção. Professor, o senhor que tem uma carreira baseada na educação, sei que o senhor é paranaense, mas é ribeirão-pretano também, porque já foi homenageado com a entrega do título de cidadania. E agora tem esse novo desafio, né, à frente da administração municipal, como secretário da Cidadania, Pessoa com Deficiência e Inclusão Social. Já analisando a sua carreira, e a gente vai contar um pouco mais aqui, baseada na educação, essa secretaria aqui, que é uma secretaria tripla, ela tem tudo a ver com a sua história, né, professor? Obrigado por comparecer, nos visitar e conceder essa entrevista aqui na Jovem Pan News Ribeirão Preto. Bom dia para o senhor. Lincoln, bom dia a você, bom dia a todos aqueles que estão ouvindo a Jovem Pan nesse momento. E para mim é uma grande alegria estar aqui para contar um pouco da minha história e também dizer dessa grande missão que é assumir uma Secretaria da Cidadania, Pessoa com Deficiência e Inclusão Social, criada pela nova reestruturação, né, pela reforma administrativa e é um grande desafio também, porque é uma secretaria que vai trabalhar com pautas muito importantes e essas pautas mexem e alinhavam muito do que já é feito pelas outras secretarias, né? Então nós podemos dizer que a Secretaria da Cidadania é uma secretaria transversal a tantas outras secretarias. O secretário, e no campo administrativo, né, essas pautas que o senhor está se referindo, elas sempre foram tratadas, né, de uma forma, não vou dizer apartada, mas não com a proporção, com o protagonismo que essas pautas merecem. Vamos atender as minorias, temos que atender aqui, atender ali. A criação da secretaria dá a esses temas o protagonismo que eles merecem, não, Isso. Secretário? Tanto protagonismo, lugar de fala, como também ajuda a ampliar o trabalho que as outras secretarias também fazem, de inclusão, de apoio à questão um exemplo da mulher, das questões raciais, de comunidades como a comunidade LGBT, a pessoa idosa, ou seja, a questão das pessoas com deficiência, que hoje nós temos uma amplitude imensa quando nós falamos de pessoa com deficiência, não é? Então, ou seja, é uma secretaria que vem ampliar cada vez mais esse trabalho. Como, né? Como ampliar esse trabalho? As secretarias da Saúde, Secretaria da Educação, Secretaria ACEMAS e tantas outras secretarias, Infraestrutura, trabalha muito na promoção de cada vez mais proporcionar que esses grupos, ou podemos chamar essas minorias, ou essas pessoas que estão numa categoria de diversidade, essas pessoas elas têm voz e têm necessidade de cada vez ampliar a sua cidadania, não é? Então, essas secretarias já fazem um trabalho, né? Se você for pensar, a Secretaria da Educação já faz um trabalho de inclusão da criança em sala de aula, né? Com o professor, com o auxiliar. O trabalho da nossa secretaria é ampliar cada vez mais esse trabalho da inclusão, não é? De que forma? Através de políticas públicas municipais, através de uma ampliação cada vez mais das políticas estaduais e federais, não é? Então, esse é o nosso trabalho, não é? Eu acredito que a Secretaria da Cidadania, ela vem dar mais visibilidade, e o governo do Ricardo Silva foi muito feliz, não é? Ele é um visionário, ele foi muito feliz em propor essas novas secretarias, porque nem todas as cidades e até estados dão tanta importância assim a uma causa dessa, né?
uma questão social que é muito importante. A base de todo governo é cuidar do seu povo, não é? Dar cidadania cada vez mais à sua população. Então acredito que o Ricardo Silva está de parabéns aí. Foi a criação dessa secretaria, né, que dá importância, né, para esses temas. Aliás, professor, a gente vai evoluindo, né? Pelo menos é o que se espera, né? A gente acorda cedo para melhorar, né? A gente acorda cedo para tentar fazer melhor, para tentar fazer melhor pela cidade, fazer o melhor pelo próximo. Então a gente vai evoluindo, esse é o caminho natural das coisas. Chamar hoje essas pautas de minoria é um erro, secretário? Já temos uma cidade aqui do tamanho de Ribeirão Preto, do nosso porte, da nossa importância, e a impressão que eu tenho é que a criação, a gente está falando disso, dessa secretaria, exatamente para confrontar, não tratar, porque quando você fala, vamos tratar do tema das minorias, já parece algo, né, não tão importante. Esse termo, então, essa abordagem, ela já não é constatada, não é real hoje em dia, secretário? Eu acho que nós temos que rever muito do repertório e do letramento dessas várias comunidades, né? Eu acho que a palavra minoria, ela já traz, sim, uma conotação um tanto quanto, eu não digo, não é pejorativa, mas eu acho que é minimizar. Tá, né? Minimizado então, no diálogo. Porque nós temos comunidades. Eu prefiro chamar de comunidade, de pessoas que, de certa forma, estão lutando pelo seu espaço de maior dignidade, de maior voz, não é? São comunidades que lutam através da resistência, né? Olha, nós vamos ter agora, no dia 20, o dia da consciência negra. Então, ou seja, a comunidade preta, ela já se organiza para mostrar cada vez mais a importância do seu espaço, da importância de ocupar cada vez mais o espaço na sociedade, né? Que é o espaço de quantos por cento de uma sociedade brasileira? Nós temos hoje uma sociedade brasileira preta, não é? Então, essa sociedade não é minoria. É maioria. É maioria. É maioria. Não é? Então, nós temos que fazer com que essas pessoas tenham voz, que essas pessoas tenham cada vez mais os seus direitos garantidos, o seu espaço no mercado de trabalho, o seu espaço na escolarização, né? O seu espaço na saúde e assim por diante. Ou seja, todos os serviços que, de certa forma, estão à disposição, que são serviços públicos, né? No dia a dia, professor, como é que vai ser? Né? No dia a dia o senhor vai lidar lá com toda a sua equipe, com todo o time lá da secretaria? Com que situações práticas que a secretaria vai lidar, hein? Porque é uma secretaria ampla, que o próprio nome já é bem cumprido, né? Então o trabalho lá é triplicado. Cidadania, pessoa com deficiência e inclusão social. Eu fui convidado há um mês, né? E já praticamente nesse um mês, nós estamos organizando a secretaria, as pessoas estão sendo nomeadas, o espaço físico está sendo organizado e com isso eu já estou com o carro andando, ou seja, nós já temos demandas para trabalhar. Então, que trabalho é esse? É um trabalho primeiramente um trabalho de escuta. Nós temos que escutar a população, nós temos que escutar essas pessoas nas suas dores, nas suas demandas. E de certa forma já são atendidos também por outras secretarias. Então, e atendidos, eu, do meu ponto de vista, atendido muito bem, porque os outros secretários também estão numa luta danada para poder, de certa forma, fazer com que a sua secretaria atinja cada vez mais os seus objetivos. Então, qual está sendo o nosso trabalho agora? De escuta. Nós estamos escutando todas as entidades, nós estamos escutando todos os conselhos, nós estamos escutando a população. E a partir disso, nós vamos criar programas, criar projetos, conversar com a Câmara, conversar cada vez mais com o governo estadual, para que os serviços podem ser cada vez mais ampliados, não é? Os serviços de toda essa população que nós estamos falando aqui. Não é? Porque a Secretaria vai trabalhar com uma subsecretaria da Mulher e a Violência Doméstica, vai trabalhar com uma outra subsecretaria das questões raciais e inclusão social, e vai trabalhar com uma outra subsecretaria de pessoa com deficiência. Ou seja, esse leque todo de trabalho, primeiro faz com que nós nos debrucemos na escuta dessas pessoas, não é? Em seguida, em traçar planos.
em traçar projetos juntamente, de forma transversal, com as outras secretarias, né? Porque esse trabalho já é feito dentro de um limite X e dentro de um limite Y. Então, o nosso trabalho é de ampliação. E me parece que uma coisa que é ponto pacífico nessa secretaria, e o senhor foi escolhido a dedo pelo prefeito Ricardo Silva, e o senhor está montando uma equipe também de acordo com o perfil dos temas, né, que o senhor vai lidar lá no dia a dia. É indispensável nessa secretaria a vocação humana, gostar de gente, né, secretário? Muito, não é? Ou seja, nós precisamos de pessoas técnicas, não é? Pessoas que, de certa forma, consigam atender essas demandas na sua perspectiva técnica, porque são questões que exigem conhecimento e também uma certa militância também, né? Ou seja, pessoas que estão envolvidas com as causas, né? Mas, acima de tudo, pessoas que estão dentro de uma perspectiva humanista, né? Coletiva, e esteja disposto a trabalhar para a população, não é? Quem entra numa secretaria não pode encarar aquilo como se fosse uma profissão, não é? Um ambiente somente de trabalho. É um ambiente de inteira dedicação à população. Uma missão, né, secretário? Uma missão. Então não é possível que, de certa forma, as pessoas que estejam trabalhando na secretaria vejam somente aquilo como um espaço de trabalho, como uma profissão, estou ali. Não, é um trabalho 24 horas dedicado às pessoas, né? E essa clareza tem que ter, não é? Porque nós estamos 24 horas ligados para resolver e se inserir nas questões junto com a população. Aqui, secretário, inclusão social, né? Tá ali no escopo da sua secretaria. Cidadania, pessoa com deficiência e inclusão social, né? Hoje, por exemplo, nesse tema, quem que está excluído socialmente? A que grupo de pessoas a secretaria vai amparar na vida prática? Olha, Lincoln, hoje nós temos uma exclusão social. Eu acho que o mapa dessa exclusão social é a pobreza, não é? Ou seja, nós temos uma população pobre e, de certa forma, não tem acesso aos serviços mais básicos possíveis. Então, nós temos esse mapa. Então, dentro desse mapa, daí nós temos comunidades, como a comunidade, eu chamo de comunidade, né? Para não usar termos que, de certa forma, eu considero, de certa forma, excludentes. Nós temos a comunidade preta, nós temos a comunidade da pessoa idosa, né? Olha a situação hoje do idoso no Brasil. Olha, as clínicas clandestinas que foram descobertas, né, agora. Então, olha, né, pela polícia e pela prefeitura, um depósito de idosos aqui em Ribeirão, quase 40 pessoas. Olha as estatísticas, ou seja, daqui a 5 anos nós teremos mais da metade da população brasileira 60 mais, não é? Então, nós temos que olhar para isso, ou seja, nós temos comunidades que estão cada vez mais ficando excluídas dos serviços básicos, né? Então, nós temos criança e o adolescente hoje, que é uma situação complicadíssima, né? Porque a criança, ela é a base de uma sociedade, não é? Só que, ao mesmo tempo, nós não temos condições, não é? Ou seja, nós, que eu digo, o Brasil, de certa forma, de proporcionar uma infância digna, uma infância que vai fazer com que, na verdade, essa criança se torne um adulto, um cidadão producente numa sociedade e que vá impactar numa sociedade como um líder, como alguém que trabalha numa empresa, como um chefe de família, como alguém que, de certa forma, pode fazer com que o Brasil se transforme cada vez mais, não é? E temos também um exemplo, outra comunidade, a comunidade da pessoa com deficiência. Olha o quanto que temos, né? Parece que não aparece tanto, porque essas pessoas estão excluídas, não é? Eu, com quase 40 anos como professor universitário e assim por diante, eu tive um aluno cego, não é? Pensa bem, não é? Em 40 anos quase, um aluno cego, ou seja, essa pessoa está excluída, não é?
ela não vai para a universidade, ela não vai para os ambientes que, de certa forma, ela tem o direito de frequentar. Então, ou seja, esse é o pano de fundo que nós temos. Nós temos uma sociedade pobre precisando do apoio público. Do apoio que eu digo, não do apoio assistencialista, mas de um apoio de cidadania. Igualar os direitos. De igualar, né, os secretário? direitos, de fazer com que aquela pessoa atinja os seus objetivos, que ela consiga ter direito à dignidade, né, de trabalho, de educação, de saúde. Aliás, é muito importante isso que o secretário tá falando, e também nos remete a gente aprender a se colocar no lugar dos outros, né, o secretário? Imagine, a gente está falando de uma pessoa com deficiência, seja qual for, deficiência visual, deficiência auditiva, uma difícil locomoção, deficiência intelectual, né? Vamos imaginar aqui, né? Será que a cidade está preparada para incluir essas pessoas, para atender de uma forma igual, né, essas pessoas, né? A gente se colocando no lugar, por exemplo, André, professor, de uma pessoa que tem uma dificuldade de locomoção ou de visão. Como que a gente sai aqui do centro histórico para chegar ao centro? É difícil demais, é quase que impossível. Sim. Você vai precisar da ajuda de uma outra pessoa. O senhor falou agora, né, que em todos os seus anos, né, de vida acadêmica, uma referência em educação, a gente vai falar sobre isso, teve apenas um aluno cego. Quer dizer, o mundo tinha que estar mais aberto. Não é que só tem um aluno cego, tem milhares. O que não se tem é a oportunidade. Então é sempre o desafio de se criar essas oportunidades. Eu até tenho uma lei nesse sentido aqui em Ribeirão Preto, como vereador, que tem muito orgulho. É uma lei de inclusão que obriga, ela já está em vigor já há alguns anos, que obriga os bancos, principalmente, a adotarem a senha falada. Porque uma pessoa com deficiência visual, ela não sabe que hora que é o horário o momento de atendimento dela dentro de uma agência bancária. Então foi através dessa lei, professor, né, que eu consegui aprovar na Câmara, que os bancos, eles fazem a chamada, né, em áudio, olha, caixa 3, senha número 5, para que a pessoa, né, não fique tentando adivinhar qual é o momento dela. Então me parece que esse, mesmo por mais simples que seja, é um gesto de inclusão, né, o secretário? Com certeza, por isso que a secretaria, o papel dela é trabalhar com as outras secretarias para olhar de uma forma mais clínica, um olhar mais cirúrgico, um exemplo para essa questão que você disse da mobilidade, um exemplo no nosso centro, né? Na nossa parte central. Então, essa questão da mobilidade da pessoa com deficiência, no caso o cadeirante, a pessoa cega, ela tem que se modificar. Nós temos, obviamente, uma secretaria muito eficaz, que é a Secretaria da Infraestrutura, da nossa querida Juliana, mas o nosso trabalho é trabalhar junto com ela para ampliar esse trabalho, né? Através de, primeiramente, um diagnóstico muito profundo sobre como fazer essa intervenção, não é? Ou seja, nas nossas praças, como é que nós podemos levar espaços sensoriais, não é, para as crianças com espectro autista, não é? Que hoje cada vez mais tem aumentado, não é? Isso aí por questões até que a própria neurociência, a ciência tem avançado cada vez mais, explicando o porquê que nós estamos vivendo um tempo onde há cada vez mais um aumento do espectro autista nas crianças. E Ribeirão vai ter a casa do autista, né, secretário? Nós temos... Ribeirão já entendeu isso, já entendeu, né? Que nós precisamos de um espaço específico de atendimento da criança, do adolescente, do adulto, não é? Hoje nós temos adultos também com espectro autista. Então, o governo Ricardo Silva já está se preparando para isso, né? Através desse projeto da Casa do Autista. Então, nós teremos sim um atendimento melhor, um atendimento mais específico, que hoje é uma necessidade muito grande, porque... E também não falo, eu também falo das mães atípicas, né? Das mães que, de certa forma, precisam de um cuidado, elas precisam ser escutadas, elas precisam cada vez mais ser amparadas no sentido de acolhimento, não é? Então, acredito que esse projeto da Casa do Autista, esse projeto da cidadania de
de cada vez mais acolher, ouvir e criar projetos e programas que possam ampliar o trabalho que todos estão fazendo. Porque não tem ninguém parado, não é? Nós não temos nenhuma secretaria parada em relação a essas causas, em relação a essas populações. O mais importante, secretário, né, para todas essas pautas, para todas essas pessoas, é se ter uma referência, é ter onde procurar, é ter onde buscar um amparo. E aí está a importância dessa secretaria. E eu estava falando aqui em off com o secretário, né? Porque as pessoas querem saber onde vai ser a secretaria, onde que vai ser o prédio, né? Porque o atendimento em um local físico, até a escolha da sede, o senhor tem que ser criterioso. Não faz sentido o senhor, numa secretaria de cidadania que atende pessoas com deficiência, né? Uma secretaria de pessoa com deficiência para o atendimento, não faz sentido o senhor estar num prédio inacessível. Sim. Então até isso o senhor tem que tomar cuidado, né? Com certeza, é um cuidado porque é o acolhimento. Então o lugar da secretaria, o espaço da secretaria tem que ser um espaço inclusivo, um espaço acolhedor, um espaço que vai ter escuta, né? Que vai ter ambientes que possa, de certa forma, escutar todas essas comunidades. Então, é muito importante que nós estejamos num espaço que as pessoas consigam ter como referência. Olha, aquele é o lugar que eu posso ser ouvido, posso ser escutado e, logicamente, que esse espaço trabalhará junto com outros espaços, né? Porque nós temos conselhos, nós temos entidades, nós temos várias outros espaços que somam a esse, né? Então é um trabalho em conjunto. Não se faz um trabalho de inclusão que não seja em conjunto. O André tem uma pergunta para o senhor, secretário. Diga lá, André Rei. Secretário, antes de mais nada, bom dia, boa sorte. Bom dia. Viu? Bom trabalho para vocês. Como é que vai ser na prática essa ligação da secretaria com as pessoas? Olha, é uma pergunta boa, né? Porque ela é uma pergunta que faz com que a gente entre no planejamento. Esse não é? elo de ligação. Né? Esse elo de ligação, ele já está acontecendo. Ou seja, primeiro é o espaço de escuta, não é? É o espaço de também ir à comunidade, porque a secretaria tem uma equipe de 12 pessoas, né? Entre subsecretários, gerentes. Então, nosso trabalho é ir também às comunidades, ouvi-los, entender como é que está acontecendo esse processo de inclusão na comunidade X, na comunidade Y, no bairro e assim por diante. Então, o trabalho será um trabalho conjunto. E um trabalho eu chamo sempre de circular, é um trabalho que faz com que haja uma gestão circular entre todos esses gerentes, não é? Com a comunidade, com as outras secretarias. Então, será um trabalho que, de certa forma, vai fazer com que nós tenhamos resultados a partir de um trabalho coletivo, não é? A secretaria não vai fazer nada sozinha. Ela vai fazer junto com a população, junto com o conselho, junto com o líder da comunidade. Ou seja, com a Câmara, não é? Nós fazemos um trabalho coletivo. E a própria criação da referência que a gente falou, né, secretário? As demandas do dia a dia levarão as pessoas, né, a procurarem a secretaria. Hoje é algo aleatório. Então, a partir de agora, não será mais. Teremos uma referência, teremos um endereço para atendimento, né, professor, dessas pautas. Mas, professor, os caminhos que te trouxeram até aqui, né? Eu sinto que o senhor está orgulhoso, né? Aquela história, acordar cedo para enfrentar, admitir o problema. Primeiro, para resolver o problema, é preciso admiti-lo. Ter a humildade de admitir e enfrentar o problema. Eu creio que uma administração pública, ela funciona muito a partir desse critério, viu, professor? Entender que problemas sempre nós vamos ter, mas sempre tem que ter gente para resolvê-los também. Sim. Então é um trabalho conectado à cidade. Precisa ter mesmo entendimento, né? Acham que é fácil, por exemplo, o papel do prefeito? O prefeito todo dia acorda para resolver um problema. É uma pauta de problemas a serem solucionados. A mesma coisa os secretários, a mesma coisa os vereadores, que estão ali no elo de ligação da população com esses secretários. Então, tendo gente a fim de resolver,
é muito importante, porque problema sempre vai ter, ainda mais numa cidade com esse perfil, com esse porte aqui em Ribeirão Preto. E eu sinto que o senhor está afim dessa missão, porque me parece que essas pautas aqui estão diretamente ligadas à sua história de vida, né, o professor? Sim. Que é baseada na educação. Só contando um pouquinho aqui, o professor Cláudio Romualdo nasceu em Centenário do Sul, no Paraná, no isso? Paraná. Que região lá norte do Paraná? Perto de Londrina, né? A 90 quilômetros de Londrina, mais pro norte. Né? O norte Maringá, velho. Londrina, Maringá, grandes cidades Londrina, ali, né? E o senhor também é cidadão ribeirão-pretano, Sim. não é isso? Eu me lembro, eu estava lá na homenagem muito merecida. O senhor tem uma origem humilde, né? E sempre encarou o estudo como caminho de ascensão. Iniciou sua formação num seminário com a ideia de se tornar padre. É isso mesmo, secretário? Isso, o senhor quer ser padre? Na verdade... Só tem um jeitão de padre mesmo, né? Só tem um jeitão de padre, é um gentleman, né? Sim. Sempre muito atencioso. Eu acho que eu tive o privilégio, né? Eu sou uma pessoa com quase 60 anos, né? Então, ou seja, a minha geração foi uma geração que ela estudava no seminário, né? Então, nós não tínhamos tantas escolas privadas assim. Então, quando nós tínhamos condições de estudar numa escola privada, geralmente a gente ia para a escola confessional, não é? Não só católica, mas também havia outras escolas confessionais na época, né? De outras protestantes e assim por diante. E eu acabei indo já no ginásio, na quinta série, para a escola de padres, né? Então, assim, não necessariamente que eu queria ser padre, mas a minha família, né? Porque eu sou um menino que foi adotado, né? Então eu fui adotado com 2 anos de idade por uma família que era agricultores no Paraná. E era uma família muito católica, que de certa forma tinha muita participação na comunidade, aquela coisa que nós conhecemos de comunidade pequena. E logo em seguida, então, eu fui para o seminário, que era o lugar onde se tinha uma boa formação, não é? E ali eu fiquei, né? Eu fiz ginásio, eu fiz o ensino médio, que nós chamávamos de colegial na época, e eu cheguei até a faculdade em Curitiba de filosofia na PUC. Então eu me formei em filosofia. O senhor é filósofo? A minha primeira formação é em filosofia. E pedagogo? Filósofo como formação em graduação, né? Sim. Depois eu fiz uma carreira acadêmica de mestrado, doutorado, né? Pós-doutorado. Então, mas foi assim que eu me forjei, né? Ou seja, eu fui esculpido por uma formação católica, mas de uma formação muito clássica. Então eu tive esse privilégio, porque quem tinha esse privilégio numa época onde a educação era mais excludente ainda. Nós estamos falando de um período onde a educação era muito elitizada, não é? Então estudar num seminário era um privilégio muito grande. Eu tive uma ótima formação e uma boa formação, né? Graças a Deus. O professor doutor Cláudio Romualdo, né? Tem mestrado em Educação e Desenvolvimento Regional, doutorado em Ciências e pós-doutorado em Psicologia, né? E o senhor também hoje é uma potência no setor educacional, né, professor? Através do empreendedorismo, fundou um grupo de instituições de ensino privadas com dezenas e dezenas de milhares de alunos em todo o país. Isso, então eu fiz está sendo a minha história, né? Então a gente está construindo a história, porque com quase 60 anos tem muita lenha para queimar ainda aí, né? no decorrer da nossa vida, né? E tá ligado, o senhor enxerga também, assim como a gente faz essa leitura, essa secretaria está diretamente ligada à sua história de vida, secretário? Muito ligada à minha história de vida, porque, só para você ver, Lincoln, eu saí do meio familiar muito cedo, né? Com 10 anos de idade eu fui para uma comunidade e nunca mais saí. Então, eu sempre vivi no coletivo, não é? Então a minha história de vida, a minha vida familiar, né, no seminário, sempre foi uma história de coletividade. Então, para você ter ideia, a minha primeira roupa que eu comprei na vida, assim, eu tinha 15, 16, 17 anos. Antes disso, era toda roupa que a gente usava, era roupa que, de certa forma, vinha de pessoas, doações e então, ou seja, e que aquilo era doado para nós. Então, é um exemplo que eu estou dando do quanto que a minha vida sempre foi muito coletiva, né? A comida coletiva, tudo, né? O que nós íamos fazer, as decisões tomadas.
Então eu vivi nesse ambiente. Então a minha cabeça é uma cabeça que só pensa através dessa lente, não é? Até quando eu me tornei... No verbo compartilhar. No verbo compartilhar. Até quando eu me tornei empreendedor, não foi muito fácil para mim, não é? Porque o ambiente empreendedor e o ambiente empresarial é um ambiente de produção, né? Um ambiente de retorno, de negócio. Números. Então, foi uma grande luta interna. Como é que eu faço isso com os valores que eu tenho? Porque, de repente, eu estou dando bolsa para todo mundo, né? Eu estou fazendo com que, na verdade, o meu negócio não eu preciso ter lucro também. Mais no coração. Tá mais no coração do que com a razão. Então, eu tive que, de certa forma, olhar para esse lado também, né? Mas daí o que eu encontrei? Eu encontrei a possibilidade de fazer com que o negócio educação também fosse um empreendedorismo social, não é? Então, ou seja, eu sempre criei empresas que, de certa forma, foram empresas que prosperaram do ponto de vista do lucro, do ponto de vista da sustentação, né? Mas também que ela sempre tivesse a possibilidade de fazer o empreendedorismo social. O que é o empreendedorismo social? É o empreendedorismo que impacta na vida das pessoas, não é? E você consegue ver que aquele serviço, ou aquele produto que você está levando, impactou na vida da pessoa e transformou a vida da pessoa. Então, o que nós fizemos através da educação à distância foi uma empresa que, sim, ela é uma empresa limitada de capital, porém é uma empresa que trouxe ao Brasil um impacto social muito grande, né? Hoje nós temos pessoas estudando graduações, pós-graduações, no Brasil inteiro com possibilidades, não é? Hoje a Faculdade Metropolitana, sem dúvida, é a mais democrática e acessível do país, né, professor? É o que a gente fala aqui, um diploma universitário, um ensino de qualidade, já que tem nota máxima no MEC, e totalmente acessível, disponível para todos, né, o professor? Não Sim. É aquele negócio elitizado, só alguns têm acesso, não, é para todo mundo, né, professor? Sim, eu acho que a educação à distância hoje, ela traz isso, né? Ela está no seu DNA, né? O fato de levar a democratização do ensino superior e também a emancipação da pessoa, não é? Porque a pessoa estudada, a pessoa que tem um diploma e que, de certa forma, pode entrar no mercado de trabalho melhor, não é? Não só melhor do ponto de vista técnico, mas melhor do ponto de vista humano. Porque o ambiente universitário de socialização, ele traz à pessoa a possibilidade de se transformar também enquanto pessoa, não é? Então, por isso que é tão importante assim nós fazermos com que as pessoas consigam, uma população jovem, uma população hoje que ainda não conseguiu fazer o ensino superior, tenha o ensino superior. Porque ela não se transforma só tecnicamente, ela também se transforma de forma humana, não é? Ela tem mais elementos intelectuais, não é? Para pensar sobre o outro, não é? Porque ninguém consegue ter empatia se ele não aprender isso, não é? É um aprendizado, ninguém nasce empático, não é? Ele aprende a ser empático. Que legal, que baita história, e eu quero agradecer, viu, professor? A gente aprendeu um pouco mais aqui. Muito. Eu quero desejar, viu, professor, boa sorte à frente dessa nova secretaria. E uma das palavras mais bonitas que a gente colocou aqui nessa entrevista é a palavra compartilhar. Eu tenho certeza que o senhor vai compartilhar todo esse conhecimento, essa riqueza de história com as pessoas, né, que mais precisam, com as pessoas que hoje, né, estão excluídas, né? A sua secretaria está aí para isso, para incluir, para trazê-las, para ampará-las, né, em todos os segmentos. Então é uma secretaria muito nobre, é um desafio muito nobre que o senhor tem à frente, e quero desejar boa sorte, viu? Professor doutor Cláudio Romualdo, o secretário de Cidadania, Pessoa com Deficiência e Inclusão Social. Muito obrigado pela entrevista aqui na Jovem Pan News. Muito obrigado, Lincoln, e vamos trabalhar juntos. É isso, é isso. Professor, muito obrigado. A gente segue na programação da Jovem Pan News, a maior do Brasil, agora em Ribeirão.